nós conseguimos ver aqui? No motor 1 nos deram a potência ativa, tá bom? Não nos deram a potência aparente. Então temos que prestar atenção. Como é que nós vamos fazer quando nos dão a potência aparente? Quando nos dão a potência aparente é só uma questão de mudar a fórmula, né? A corrente será igual à potência aparente e aqui vamos ter um ângulo de mais ou menos arco e cosseno de fator de potência. O mais ou menos já expliquei que vai depender da natureza da carga, né? Pode-se dar o caso de ser uma carga indutiva. Quando é uma carga indutiva vamos usar menos. Quando é uma carga capacitiva vamos usar mais, ok? Sobre raiz de 3 vezes a tensão nominal. Atenção que aqui não entra o fator de potência, né? Porque estamos a falar aqui da potência aparente, neste caso concreto. São fórmulas básicas e também precisamos, neste caso concreto, de lembrar um pouco acerca da corrente de base. Como é que nós vamos calcular? Nós sabemos que a corrente de base é igual à potência de base sobre raiz de 3 vezes a tensão de base. São essas fórmulas que nós vamos usar. E a outra, que é a mais básica, qualquer valor em PU é igual ao valor real sobre o valor de base. Simplesmente isso, ok? Isso aqui é a fórmula geral, né? Qualquer valor em PU é igual ao valor real sobre o valor de base. Então, vamos trabalhar aqui com o motor 1. Vamos calcular aqui a corrente real do motor 1. Será igual à potência que já nos dão aqui do motor 1. É de 500 megawatts. Então, vamos colocar aqui 500 vezes 10 elevado a 6. E aqui vamos ver a natureza da carga. Trata-se de uma carga indutiva, em que o fator de potência é de 0,8. Então, vamos ter aqui mais ou menos arco e cosseno de 0,8, tá bom? Sobre raiz de 3 vezes a tensão nominal de operação deste motor 1. O motor 1 opera uma tensão de 33 kV, tá bom? Então vamos colocar aqui 33 vezes 10 elevado a 3 vezes o fator de potência, que é de 0,8, tá bom? Então teremos o que? Vamos ter aqui 500 vezes 10 elevado a 6. E aqui o ângulo que nós vamos ter. Eu já disse que quando se trata de uma carga indutiva, o sinal que vamos usar é menos. E para o nosso caso é uma carga indutiva. Até colocaram aqui 0,8i, que significa indutiva. Ok, indutiva. Então vamos usar menos. E arco e cosseno de 0,8 é 36,87. Vamos colocar aqui 36,87, tá bom? Sobre raiz de 3 vezes 33 vezes 10 elevado a 3 vezes 0,8, tá bom? Então vamos colocar exatamente esses valores na máquina, só para termos, neste caso concreto, os resultados, né? Teremos aqui 500 vezes 10 elevado a 6 sobre raiz de 3 vezes 33 vezes 10 elevado a 3 vezes 0,8. Ok, vamos fazer isso aqui nas calmas. Ok. 0,8 vezes 33. Então, temos aqui ok, colocando muito bem na máquina esses valores, aqui no denominador vamos ter 45,73 e no numerador temos aqui 500 vezes 10 elevado a 3, né? Tá bom? Simplifiquei o 3 aqui com o 10 elevado a 3 daqui, né? Então aqui temos menos 36,87. Então podemos dizer que a corrente do motor 1 será igual, vamos só fazer essa divisão, 500 a dividir por 45,73. Vamos ter aqui 10, vamos ter 10,93 com um ângulo de menos 36,87
kA, ok? Então, nós queremos calcular o valor da corrente do motor 1 em por unidades. Como é que nós vamos fazer? A corrente do motor 1 em por unidade será igual, neste caso concreto, ao valor real, que é esse que nós já calculamos, sobre o valor da corrente de base. E nós temos a fórmula aqui para o cálculo da corrente de base, né? O que é que nós vamos fazer? Corrente de base será igual à potência de base, que nós vimos que é de 1000, vezes 10 elevado a 6, porque está em megavolts, amperes, sobre raiz de 3 vezes a tensão de base. Nós precisamos de ver em que zona está este tal motor 1. E nós conseguimos ver muito bem que o motor 1 está numa zona em que a tensão, neste caso concreto de base, é de 33. Ok? Então vamos colocar aqui 33 vezes 10 elevado a 3. E vamos fazer os cálculos, né? Temos aqui 1000 vezes 10 elevado a 6 sobre raiz de 3 vezes 33 vezes 10 elevado a 3. Aqui o valor que nós vamos obter é de 17,5 kA, tá bom? Então daqui nós já podemos proceder ao cálculo do valor da corrente. Já podemos calcular o valor da corrente do motor 1 em por unidade. É só uma questão de dividir os valores que nós encontramos, que é o 10,933 a dividir por 17,5, ok? Com um ângulo aqui de menos 36,87. Então, fazendo essa divisão, teremos exatamente 17,5, tá bom? Isso aqui vai nos dar uma corrente de 0,625 com um ângulo de menos 36,87 PU. Este aqui é o valor da corrente do motor 1, tá bom? Então vamos fazer os mesmos cálculos para o caso do motor 2, tá bom? Aqui é o motor 1, então para o caso do motor 2 o procedimento é o mesmo. Vamos calcular aqui a corrente do motor 2. A corrente do motor 2 será igual à potência desse tal motor 2. A potência do motor 2 é de 200 megawatts, ok? Teremos aqui 200 vezes 10 elevado a 6 com um ângulo de mais ou menos arquicosseno de fator de potência. Vou só fazer diretamente aqui na calculadora. O motor 2 opera a um fator de potência de 0,9, né? Então, que corresponde a menos 25,84. Vamos colocar aqui 25,84. E o sinal que nós vamos usar aqui, atenção, é indutivo. Temos uma carga com caráter indutivo. Então, vamos ter aqui menos, tá bom? Menos 25,84 sobre raiz quadrada de 3 vezes a tensão nominal de operação da máquina. A tensão nominal de operação do motor 2 é de 11,55. Temos aqui 11,55 vezes 10 elevado a 3 vezes o fator de potência, que é de 0,9. Então vamos colocar na calculadora. Teremos aqui 200 vezes 10 elevado a 6 sobre raiz de 3 vezes 11,55 vezes 10 elevado a 3 vezes 0,9. Isso nos dá um valor igual a 11,108 com um ângulo de menos 25,84 kA, tá bom? Então precisamos de calcular. Então daqui nós vamos calcular o valor da corrente de base, né? Precisamos de ver em que zona está o nosso motor 2. O motor 2 está numa zona em que a tensão de base é de 11 kV. Então está claro que o valor da corrente de base vai mudar aqui, né? Então a potência de base que nós temos é de 1000 vezes 10 elevado a 6 sobre raiz de 3 vezes a tensão de base. A tensão de base é de 11 vezes 10 elevado a 3. Então vamos ter uma nova corrente de base, tá bom?
Vamos só colocar na calculadora 1000 vezes 10 elevado a 6 sobre raiz de 3 vezes 11 vezes 10 elevado a 3, tá bom? Então, vamos encontrar aqui uma corrente, neste caso concreto, igual a 52. Teremos aqui 52,48 52,49, tá bom? Quiloamperes, tá bom? Então nós já podemos calcular o valor da corrente do motor 2 em por unidades. O que é que nós vamos fazer? É muito simples, é a divisão do valor real sobre o valor de base, tá bom? Então, qual é o valor real que nós temos? O valor real que nós temos aqui é, neste caso concreto, de 11,108 dividido por 52,49, tá bom? Então aqui o ângulo é de menos 25,84. Vamos fazer essa divisão na calculadora. Teremos aqui 11,108 a dividir por 52,49. Isso aqui nos dá basicamente 0,216. Ok? Isso aqui vai nos dar 0,2116, né? Com um ângulo de menos 25,84 PU. E nos falta achar aqui o valor da corrente de carga, porque temos aqui uma outra carga aqui. Temos aqui uma outra carga. Quais são os dados da nossa carga? A nossa carga tem uma potência de 600 megawatts. Então podemos calcular o fator de potência aqui. Nós sabemos que o fator de potência, neste caso concreto, será igual a parte, neste caso concreto, a potência ativa sobre a raiz quadrada da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Então nós podemos dizer que teremos aqui 600 sobre raiz quadrada de 600 ao quadrado, mais a potência reativa que nós temos aqui é de 450 ao quadrado. Então daqui vamos colocar diretamente esses valores na máquina, onde teremos 600 sobre raiz quadrada de 600 ao quadrado, mais 450 ao quadrado. Isso aqui vai nos dar um valor igual a 0,8. Indutivo, né? Será que é indutivo, tá bom? Então nós podemos calcular a corrente da carga e load será igual, neste caso concreto, a potência ativa, que é de 600 vezes 10 elevado a 6, e aqui teremos menos, isso aqui já é familiar, a cosseno de 0,8, nós vimos que é 36,87, né? Vamos ter aqui 36,87 sobre raiz de 3 vezes a tensão de operação dessa carga, que é de 31,35 vezes 10 elevado a 3 vezes o fator de potência. Qual é o valor do fator de potência? O valor do fator de potência nós acabamos de calcular, que é de 0,8. Então vamos colocar na máquina esses valores. Teremos aqui 600 vezes 10 elevado a 6 sobre, ok, raiz de 3, vamos colocar aqui raiz de 3 vezes 31,35 vezes 10 elevado a 3 multiplicado por 0,8. Então daqui encontramos uma corrente igual a 13,812, tá bom? 13,812. Com um ângulo de menos 36,87 kA. E precisamos da corrente de base. Essa carga está ligada na mesma base que o motor 2. Então não precisamos de calcular de novo, só vamos voltar a ver qual é o valor da corrente. É de 52,49. Então a corrente da carga e load em por unidade é igual ao valor real que nós calculamos, que é de 13,812 com um ângulo de menos 36,87 a dividir pelo valor da corrente de base, que é de 52,49. Vamos colocar aqui 52,49, tá bom? Vamos só fazer aqui uma divisão básica. Teremos 13,812 a dividir por 52,49.
Isso nos remete a uma corrente de 0,2663 por unidade. Ok? Com ângulo de menos 36,87 por unidade. Tá bom? E também é possível, neste caso concreto, a partir da rede que nos deram, é possível achar a tensão no baramento 6 e no baramento 5, porque temos cargas ligadas aí nestes baramentos, né? Então podemos achar isso aí facilmente, sem precisar de sofrer, tá bom? Então estamos a dizer que a tensão no baramento 6 será igual à tensão nominal da operação, neste caso concreto do motor 1, sobre a tensão de base. Então, o motor 1, a partir do enunciado, conseguimos ver muito bem que o motor 1 opera, neste caso concreto, a uma tensão de 33 kV. Teremos aqui 33 sobre a tensão de base, que é de 11. Então, vamos ter aqui, neste caso concreto, 33 sobre a tensão de base, que é de 11. Ok? Tensão de base que é de 33, quis dizer. Então, essa divisão nos dá praticamente 1. Temos aqui 1. Com um ângulo de 0, né? Por unidade. E também eu disse que podemos calcular o valor da tensão no baramento 4. A tensão no baramento 4 será igual à tensão nominal da carga, load, sobre o valor da tensão de base. Então, a carga opera uma tensão de quanto? Vamos ver aqui. Opera uma tensão de 31,35 sobre a tensão de base. A tensão de base qual é? É de 33. Temos aqui 33. Então, vamos fazer essa divisão e vamos chegar a um determinado valor. Teremos 31,35 a dividir por 33. Então, aqui vamos ter 0,95 por unidade. É a tensão no baramento 4. É o valor da tensão no baramento 4, tá bom? Então, depois de ter esses valores, já podemos progredir, né? Pelo menos já conseguimos achar o valor da corrente do motor 1, corrente do motor 2, corrente da carga. Então, nós podemos calcular o valor da tensão, neste caso concreto, o valor da corrente no baramento, neste caso, no baramento, o valor da corrente entre a linha 4 e a linha 6. Nós podemos calcular facilmente, tá bom? Mas para tal precisamos de comparar as tensões entre esses baramentos aqui. Qual é o valor da tensão no baramento 4? O valor da tensão no baramento 4 é de 0,95. E no baramento 6 o valor da tensão é de 1. Então está claro que a corrente flui vai fluir do baramento 6 para o baramento 4. Então o sentido da corrente será exatamente esse aqui, IL2. Então como é que nós vamos calcular o valor da corrente IL2? A corrente IL2 será igual à tensão no baramento 6 menos a tensão no baramento, neste caso concreto, no baramento 4, sobre JXL2. Sobre JXL2. Então, qual é o valor daqui no baramento 6? Temos aqui um 1 menos, ok, aqui no baramento 4 temos 0,95 sobre J vezes a reatância de XL2. Vamos ver aqui nos dados, na primeira folha, né, dos valores das reatâncias. Temos aqui os dados já organizados, ok? Para o caso de XL2 temos 2 aqui, temos 2 em PU. Então vamos calcular o valor da corrente. Teremos aqui 1 menos 0,95 a dividir por 2J. Não tem a parte mais, né? Vamos ter aqui menos 0,95 a dividir por 2J. Tá bom? Isso aqui nos dá uma corrente igual a 0,025
0,025 com ângulo de menos 90 PU. Com ângulo de menos 90 PU em por unidades, tá bom? Em por unidades. Já calculamos o valor da corrente na linha 2. Isso aqui nos permite determinar, neste caso concreto, outros valores, né? Já temos o valor da corrente aqui nesta linha e temos o valor daqui. Então, nós podemos calcular o valor da corrente na linha, digamos, o valor da corrente no transformador tem 1. É óbvio que esse gerador estará a fornecer corrente aqui nessas duas cargas, né? Esse gerador estará a fornecer corrente nessas duas cargas. Então, podemos indicar o sentido da corrente para nos facilitar, né? Teremos aqui IT1, corrente de transformador T1. Como é que nós vamos calcular? Pela primeira lei de Kirchhoff, nós sabemos que a soma de todas as correntes que entram num determinado nó é igual à soma das correntes que saem neste tal nó. Podemos olhar o paramento como sendo um nó, neste caso concreto. Então, estaremos a dizer o seguinte, que a corrente do transformador T1, uma vez que T1 está a entrar neste nó, vamos ter que somar com uma outra corrente que entra neste nó, que é o IL2. Vamos colocar aqui IL2. Deve ser igual à soma das correntes que estão a sair deste tal nó, que é a corrente de carga, I load, mais IM2, tá bom? Então podemos dizer que IT1 será igual a I load, a corrente de carga, mais a corrente do motor 2, menos a corrente IL2. Então, daqui é só uma questão de colocar, neste caso concreto, na máquina. Vamos ter aqui IT1 sendo igual à corrente da carga. Acabamos de calcular, neste caso, e encontramos o valor de 0,263 com ângulo de menos 36,87, mais a corrente do motor 2. A corrente do motor 2, nós calculamos muito bem aqui e encontramos o valor de 0,2116, tá bom? Encontramos o valor de 0,2116. Vamos colocar aqui 0,2116 com ângulo de menos 25,84, tá bom? Menos a corrente IL2, a corrente de linha 2. Acabamos de calcular aqui a corrente de linha 2, neste caso, e encontramos aqui um valor igual a mais ou menos, deixa só, ok, vamos subtrair aqui com 0,025 com ângulo de menos 90. Então vamos colocar exatamente esses valores na calculadora, né? Para acharmos a nossa corrente do transformador T1, tá bom? 0,263 com ângulo de menos 36,87 mais 0,2116 com ângulo de menos 25,84, ok? Menos, neste caso concreto, 0,025 com ângulo de menos 90 e vamos achar aqui uma corrente igual a 0,45, né? 0,46 na verdade, redundante, né? 0,46 com ângulo de menos 29,31 em por unidades, tá bom? Então já temos o valor da corrente IT3, desculpa, a corrente de transformador T1, já temos o valor da corrente de transformador T1, já temos o valor da corrente de carga 1. Então o que nós podemos fazer aqui é basicamente achar o valor da corrente do transformador, neste caso concreto T2. É possível achar também aplicando a primeira lei de Kirchhoff aqui. É possível achar o valor desta corrente. Então nós podemos dizer o seguinte, nós podemos dizer que aqui teremos a corrente IT2, tá bom?
A corrente IT2, na verdade, será a soma da corrente do motor 1 e a corrente de linha 2. Então, podemos colocar aqui IT2 será igual à soma da corrente do motor 1 mais a corrente de linha 2. Então, IT2 será igual à corrente do motor 1. Qual é? Qual é o valor? Nós calculamos o valor da corrente do motor 1 e encontramos basicamente um valor igual a 0,625. Temos aqui 0,625 com um ângulo de menos 36,87, mais a corrente IL2, que é de 0,025 com um ângulo de menos 90. Então a corrente IT2 será igual, vamos só substituir aqui, teremos aqui 0,625 com um ângulo de menos 36,87 mais 0,025 com um ângulo de menos 90, né? E aqui vamos ter 0,64, ok? Com um ângulo de menos 38,66 por unidade, ok? Isto aqui é a corrente do transformador T2. E daqui praticamente o nosso problema já está quase a terminar, né? Porque já temos os valores das correntes. Então, o que nós podemos fazer é que, para nos facilitar a indicar o sentido da corrente que vai passar pela linha de transmissão IL1, é calcular o valor da tensão no baramento 1 e o valor da tensão no baramento 2, para sabermos qual é o sentido da corrente aqui nessa linha. Será que o gerador 1 vai fornecer a corrente através dessa linha, ou o gerador 2 é que vai fazer isso? Então precisamos de calcular o valor da tensão aqui neste baramento e o valor da tensão aqui neste baramento, para podermos comparar, ver qual é o sentido da corrente, tá bom? Vamos só aqui trocar de folha, né? Como é que nós vamos fazer? Vamos usar aqui a primeira lei de Kirchhoff para achar a tensão no baramento 1, tá bom? Então, a tensão no baramento 1, o valor da tensão no baramento 1 será igual à tensão no baramento 4 mais a corrente IT1, que multiplica o que? JXT1 mais JXL3, tá bom? Então, a tensão no baramento 1 será igual, a tensão no baramento 4 vimos que é de 0,95 com ângulo de 0 graus, mas a corrente transformador T1. Calculamos muito bem e encontramos um valor igual a 0,46. Vamos ter aqui 0,46 com um ângulo de menos 29,31, menos 29,31, e vamos multiplicar com as reatâncias. São valores que nós calculamos muito bem e organizamos, onde para o caso do transformador 1 encontramos 0,625J, mas para o caso de linha 3 encontramos 1,5J. Vamos só colocar na máquina para vermos quais são os valores, né? Colocando na máquina 0,95 mais 0,46 com ângulo de menos 29,31, a multiplicar 0,625J mais 1,5J. Então vamos igualar isso aqui a temos aqui uma tensão de 1,66 com ângulo de 30,82 em PU. Já temos o valor da tensão no baramento 2. Então, nós podemos calcular o valor da tensão no baramento 2. Como é que nós vamos fazer no baramento 2? Como é que nós vamos fazer? A tensão no baramento 2 menos a tensão no baramento 6 é igual a corrente IT2 vezes JXL2. Ou seja, a tensão no baramento 2 é igual a tensão no baramento 6 mais IT2 vezes JXL2.
Então, a tensão no baramento 2 será igual. A tensão no baramento 6 nós calculamos e encontramos 1 com ângulo de 0. Mas o valor da corrente do transformador T2, nós calculamos e encontramos uma corrente de 0,64, né? 0,64 com um ângulo de menos 38,66, tá bom? A multiplicar aqui o JXL2. A reatância de linha 2 é de 2, nos deu 2, né? Vamos colocar aqui 2J. Então vamos só colocar na máquina, ver qual é o valor. 1 mais 0,64 com ângulo de menos 38,66 vezes 2J. Então aqui vamos ter um valor de 2,059 com ângulo de 29,05. 29,05 graus MPU. Ok? Esse aqui é o valor da tensão de baramento 2. Eu disse que precisávamos de calcular esses dois valores só para compararmos e ver qual é o maior. E isso aí vai nos ajudar a identificar o sentido da corrente. Então, comparando o 2,059 e 1,66, está claro que o maior valor é basicamente do baramento 2. Então, o sentido da corrente é exatamente esse aqui que nós temos. O sentido da corrente IL1. Então, já podemos calcular a corrente IL1 como sendo a tensão no baramento 2 menos a tensão no baramento 1 sobre JXL1. Então, vamos colocar aqui os valores. Temos 2,059 com ângulo de 29,05 menos o valor da tensão no baramento 2, que nos deu 1,66 com ângulo de 30,82, tá bom? Sobre J, a reatância de linha 1 é de 1, nos deu 1, por unidade, 1J, tá bom? Então vamos calcular o valor dessa corrente que estão a nos pedir. Então teremos aqui 2,059 com um ângulo de 29,05 menos 1,66 com um ângulo de 30,82, ok, vamos só fechar, sobre 1J. Colocando muito bem na calculadora, isso aqui nos dá uma corrente de 0,403, nos dá uma corrente de 0,403 com um ângulo de menos 108,25 graus MPU, tá bom? Então daqui já conseguimos responder a linha B facilmente. Estão a pedir a corrente de gerador 1 e a corrente de gerador 2. A corrente de gerador 1, aplicando muito bem, deixa só mudar de tinta para nós vermos isso aí. A corrente de gerador 1 será igual a, ok, vamos aplicar aquela lei de Kirchhoff. A soma das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem nesse determinado nó. Temos aqui, o nosso nó de referência será o baramento 1, neste caso concreto. No baramento 1 entra a corrente de gerador 1 e também entra a corrente de linha e sai a corrente de transformador T1. Então, praticamente, estaremos a dizer o quê? A corrente de gerador 1 mais a corrente de linha 1 deve ser igual à corrente de transformador T1. Nós queremos a corrente de gerador 1, vamos isolar. A corrente de gerador 1 será igual à corrente de transformador 1 menos a corrente de linha 1. Então, a corrente de gerador 1 será igual à corrente, neste caso concreto, do transformador T1. Nós calculamos e nos deu o valor de 0,46, né? 0,46 com um ângulo de menos 29,31, ok? Menos a corrente de linha 1. A corrente de linha 1 é de 0,403, né? Com um ângulo de menos 68,25. Então, vamos só organizar aqui os dados na calculadora. Temos aqui
0,46 com ângulo de menos 29,31 menos 0,403 com ângulo de menos 108,25. Então, vamos só fazer o módulo. Isso aqui nos dá uma corrente basicamente de 0,29 com um ângulo de 30,64. 64 em por unidade. É a corrente de gerador 1. E vamos fechar aqui com a corrente de gerador 2, porque também pediram. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff, é muito simples. A soma das correntes que entram num determinado nó é igual à soma das correntes que estarão a sair. E aqui nós conseguimos ver que a única corrente que entra neste nó é a corrente de gerador 2, né? A corrente de gerador 2 será igual à corrente de transformador T2 mais a corrente de linha 1. Então, a corrente de gerador 2 será igual à corrente de transformador 2 é de 0,64 com um ângulo de menos 38,66. Temos que adicionar com a corrente de linha 1. A corrente, neste caso concreto, IL1, que nós conseguimos obter aqui é de 0,403. Vamos colocar aqui 0,403 com um ângulo de menos 68,25. Menos 68,25. Ok? Vamos só somar estes valores. Vamos ver qual é o valor da corrente gerador 2. 0,64 com ângulo de menos 38,66 mais 0,403 com ângulo de menos 68,25. Fazendo o módulo, vamos ter aqui uma corrente de 1,0 com ângulo de menos 50, 1,01 com ângulo de menos 50,02 graus por unidade. Já respondemos, neste caso concreto, a linha B, e eles pediram esses valores em por unidade e em kV/A. É muito simples, é só multiplicar esse valor com o valor da corrente de base, tá bom? Com o valor da corrente de base, vamos obter o valor em kV/A. E parece que há uma linha aqui onde estão a pedir para comentar, ou sei lá o que. Sei. Atenção no baramento 3. Tensão no baramento 3, é muito simples. Queremos determinar o valor da tensão no baramento 3. O baramento 3 está exatamente aqui. Então é só fechar, criar uma certa malha aqui e aplicar a lei de Kirchhoff. Vamos fazer isso aí nas calmas. Temos aqui a linha C, só para fechar. A linha C, neste caso concreto, nos pede para determinar o valor da tensão no baramento 3. A tensão no baramento 3 será igual à tensão no baramento 4 mais a corrente IT1 vezes JXL3. Simplesmente isso. Então, a tensão no baramento 3 será igual à tensão no baramento 4, que é de 0,95, tá bom? Temos aqui 0,95 com ângulo de 0, mais a corrente do transformador T1. A corrente do transformador T1, calculamos, nos deu 0,46 com ângulo de menos 29,31 vezes XL3. XL3 temos muito bem aqui nos dados, vamos só analisando, que é 1,5, né? Temos aqui 1,5 J e a tensão no baramento 3 será igual a 0,95 mais 0,46 com ângulo de menos 29,31 vezes 1,5 J. E vamos ter aqui uma tensão de 1,42 com ângulo de 25,042 graus. MPU. E podemos comentar, não sei se disseram para comentar aqui.
não pediram, mas também podemos comentar em torno da tensão, né? Essa tensão aqui está fora dos intervalos admissíveis. Nós sabemos que numa rede elétrica ou numa linha, a queda de tensão máxima admissível deve ser de 5%, ou seja, a nossa tensão deve pertencer ao intervalo de 0,95 a 1,05. Se nós formos a ver, a tensão que nós encontramos é de 1,42, está fora desse intervalo. Então essa rede aqui está instável. É uma rede instável, tá bom? É necessário estabilizar o valor da tensão neste baramento 3, né? Para tal, podemos aplicar aí geradores síncronos, banco de condensadores ajuda a fazer essas coisas. Mas pronto, chegamos aqui ao fim de mais uma resolução. Se você gostou do vídeo, aproveita subscrever-se no canal, porque teremos muitas novidades aqui no canal. Máquinas elétricas, sei lá, fundamento de redes elétricas, transporte e distribuição de energia. Teremos muitos vídeos aqui no canal. Aproveita mesmo se subscrever, convidar teus colegas, teus amigos, namorados, vizinhos para aqui no canal Amor Operacional. Estamos aqui para fazer acontecer. É nós, vamos!